abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Karine. Que Jesus abençoe. Amém. Boa tarde, sejam todas bem-vindas. Né? Que essa seja a nossa oração, que o Senhor quebre o nosso orgulho. Mas é tão difícil quando estamos sendo quebradas, né? É difícil quando estamos sendo quebradas pelo Senhor. Mas Ele é aquele que quebra e nos restaura. Ele é aquele que nos restaura, nos levanta e nos capacita para passar pelos momentos difíceis. O Senhor está conosco a todo momento. Ele é um Pai que não nos abandona, Ele é um Pai que tem cuidado de nós. E sempre o Senhor envia socorro. Creia nisso. O nosso Deus, Ele envia socorro. Vamos continuar o capítulo 5. Capítulo 5, continuação, né? Agora o número 3, padrão de proteção da rejeição, número 3, autodefesa. Defendo-nos da rejeição de diferentes formas. Algumas vezes nos defendemos com ira. Você me machucou, mas compensarei a dor ao ficar furiosa com você. Eu o tornarei mais miserável do que você me tornou. Você me machucou, mas vou dar-lhe o troco. Quando você me machuca, quero que esse indivíduo pare e me ouça para que eu possa ensiná-lo como viver para nunca mais me machucar. Veja, sou uma boa mestra e o dom de ensino não funciona apenas no púlpito, mas as pessoas nem sempre são receptivas a receber o ensino. Mas assim, devo aprender quando permitir que meu dom funcione e quando perceber que não devo tentar ensinar alguém o tempo todo. Quando ensinamos às pessoas todas as coisas que elas devem fazer para nos fazer felizes, tais coisas se tornam leis para elas. Aqui está um exemplo de que eu quero dizer. Dave é muito bom para mim. Ele é simplesmente maravilhoso, maravilhoso. Para certas coisas, ele é melhor do que os outros, mas ele nunca foi um grande comprador de presentes. Agora, ele me comprará tudo o que eu quiser em qualquer data especial. Isto é, se pudermos comprar. Ele dirá, o que você quer? Vamos, eu a levarei à loja e compraremos o que você quer. Ele sempre diz, qual é o sentido de comprar algo e trazê-lo para você? Você sempre quer trocar o presente. Não gosta da cor, ou disso, ou daquilo, e etc. Para as mulheres, não importa se elas têm ou não de trocar um presente. Elas apenas querem saber que o marido delas foi ali, andou pelo shopping e tentou encontrá-lo. Esposas não se importam se vão gostar dos presentes ou não. Isso não faz nenhuma diferença. Elas apenas querem que o marido tenha o trabalho de encontrar algum presente. Elas querem saber que isso custou algo para o marido, algo além do dinheiro. Dave e eu saímos da cidade no final de semana no Dia das Mães. Meus filhos tinham me levado para comemorar antes que viajássemos. E no domingo tínhamos somente uma das nossas filhas conosco. Éramos apenas os três. Não penso que alguém
mas se lembrara que era o Dia das Mães, exceto eu mesma. Finalmente disse a minha filha, deseje-me um feliz Dia das Mães. Ela disse, certo, feliz Dia das Mães. Bem, fomos à igreja e fizemos muitas coisas. Estivemos muito ocupados. Eu disse a Dave, o que você quer me dar no Dia das Mães? Ele me respondeu, você pode ter o que quiser. Mas eu disse, não, o que você quer me dar no Dia das Mães? Bem, o que você quer? Ele perguntou. Durante o dia inteiro resisti à tentação de fazê-lo sentar-se e lhe dizer, agora, querido, eu gostaria amorosamente de lhe explicar como isso me machuca. Mas isso não seria nenhum efeito, não teria nenhum efeito. Você sabe o que aconteceria se fizesse isso? Na próxima data especial, ele se sentiria obrigado a sair e a comprar algo apenas para me fazer feliz. E não teria nenhum significado para mim se ele fizesse com essa motivação. Tínhamos algum tempo naquela tarde e eu disse, vamos ao shopping. Logo ao chegarmos ali, pedi, vamos comprar um presente para mim pelo Dia das Mães? David disse, certamente, o que você quer? Ele comprou-me uma linda roupa. Eu teria gostado mais se ele tivesse acontecido de outra forma, mas o ponto é que David me ama, tem grandes qualidades, ele faz muitas coisas que outras pessoas não fazem. Portanto, por que me importar com apenas uma coisa? Não importa quem esteja ao seu redor, as pessoas não irão fazer tudo para agradar-lhe 100 vezes, 100% das vezes. Assim, resisto à tentação de colocar regras em Dave ou qualquer outra pessoa e dizer como deve me tratar para que eu não seja ferida. Devemos lançar nossa defesa no Senhor. Quando tentamos colocar uma série de regras em nossos relacionamentos, esse é um sutil método de autodefesa. Estamos tentando dizer às pessoas como nos tratar para que não edifiquemos muros de proteção em nossa vida. Quando tentamos transferir tal revelação para outra pessoa, entramos num grande legalismo. Se deixarmos que Deus lhe traga essa revelação, ela aprenderá algo que será feito de forma permanente e com alegria. Então, nós devemos tomar cuidado, porque aqui ela falou sobre a autodefesa. Muitos têm autodefesa com a ira, né? Fica muito irado e quer o quê? A vingança. A autodefesa vem a vingança. Então, nós devemos tomar esse cuidado. E o exemplo dela foi simples, mas quando a gente olha para a nossa vida, tem tantas coisas simples na nossa vida que a gente fica machucada. Por isso que é muito importante a gente parar, refletir, por que isso, por que aquilo, por que eu estou agindo dessa maneira? Será que é uma autodefesa? Será que é por causa da rejeição? Para a gente não ficar ferida novamente. Uma coisa tão simples, né? Já estava dando o presente para ela, né? Além de dar o presente, ela escolher, não ia ter o trabalho de trocar, mas ela queria que ele tirasse o tempo, né? Vamos dizer, o tempo dela de sente amada assim, né? Se ele tirasse esse tempo para comprar para ela. Mas ela entendeu que se ela falasse, exigisse, talvez ele faria depois por obrigação. Então, vamos analisar a nossa vida. Ela dá vários exemplos simples, mas que nos ajudam. E veio o padrão de proteção da rejeição número 4, que é a defesa verbal. Quando usamos o padrão de proteção da defesa verbal, tentamos convencer os outros de que estamos certos. E é interessante notar que Jesus nunca se defendeu. A Bíblia diz que ele confiava no Senhor em tudo. Em meio ao abuso, ele confiou tudo, inclusive a si mesmo. Aquele que julga retamente. 1 Pedro 2,23, Jesus prosseguia realizando coisas para o Senhor, fazendo bem e, em particular, curando todos os oprimidos do diabo. Quando nos entregamos totalmente a Deus e nos ocupamos com sua obra, em vez de gastar nosso tempo tentando nos defender, os muros autoconstruídos ao nosso redor cairão. Precisamos deixar nossa vida convencer os outros de que nosso coração está no lugar certo, em vez de tentar convencê-los nos defendermos verbalmente. Se você tem cuidado da sua própria defesa, peço que se lembre que Jesus é seu advogado. Isso significa que ele é o seu defensor, aquele que pleiteia a sua causa. Vamos deixar que ele seja a sua defesa. Agora o número 5, comprando proteção. Você abençoa outras pessoas porque as ama ou para fazer com que elas a amem? Houve um tempo em minha vida que tentei comprar proteção para que ninguém me rejeitasse.
Eu pensava que se eu fosse extremamente agradável com as pessoas e lhes desse presentes, poderia me proteger da rejeição delas. Em certos relacionamentos, quando queria me certificar de que não seria rejeitada, realmente fazia isso. Mas me enganei quanto a isso. E realmente pensava que estava caminhando em amor até Deus me revelar que eu não estava dando meu amor livremente aos outros. E sim, tinha segundas intenções. Estava dando aos outros com o objetivo de que elas me amassem para impedi-los de me rejeitar. Aqui vem qual a intenção do nosso coração, né? Será que estamos nisso? Comprando a proteção, com medo de ser rejeitada novamente? Quando você dá um presente, deve ser sempre pela alegria de dar, e não com o motivo adicional de tentar manipular o presenteado de alguma forma para que ele sinta que deve algo a você. Algumas vezes, muitos pensam: bem, vou impedi-lo de que me rejeite. Apenas o tratarei maravilhosamente. Serei muito bom com você. Farei muitas coisas maravilhosas para você. E, por fim, você desejará estar ao meu lado o tempo todo. Uma mulher que conheci tem uma tremenda raiz de rejeição em sua vida, um terrível espírito de insegurança. Por isso, arruína relacionamentos ao sufocar as pessoas. No minuto em que descobre que alguém lhe dá alguma atenção e que ela pode desenvolver um relacionamento com essa pessoa, seja amizade ou namoro, começa a enviar-lhes presentes, cartões e a telefonar frequentemente. Ela simplesmente passa dos limites. Seu comportamento está fora de equilíbrio. Se você perguntasse a essa mulher, ela diria que estava sendo dirigida pelo Espírito Santo. Ela diria: bem, apenas tento ser agradável com as pessoas. Mas ela não está enfrentando a realidade que tenta comprar relacionamentos. Ela tenta comprar proteção contra a rejeição. Quando as coisas saem do equilíbrio de nossa vida, em nossa vida, podemos nos tornar desagradáveis. Então, nossas ações bem intencionadas têm o efeito oposto do que pretendíamos. Por quê? Porque as pessoas podem sentir que algo não está sendo feito com a motivação certa. Quais os padrões de proteção contra a rejeição em sua vida? Você precisa identificá-lo para que Deus possa ministrar-lhe libertação, a libertação da raiz de rejeição. Deus, ele quer ministrar essa libertação. Mas é preciso, né? É preciso identificar. Vocês se identificaram com alguma? Né? Analise. Será que tem tentado comprar as pessoas para não ser rejeitada novamente? Será que a defesa verbal quer sempre ficar justificando? Né? A gente tem que analisar a autodefesa, né? Vamos nos analisar. Nossa, a pessoa quer sempre me defender, a autodefesa ali, quando alguém me machuca, ele vai ouvir o que eu vou falar. Então, gente, vamos analisar como nós temos agido. Às vezes, né, com fingimento. Nós lemos ontem, o fingimento é um dos que mais usamos, vamos dizer assim. E eu acho que para proteger da rejeição é o fingimento que mais usamos. Então, nós devemos tomar cuidado. Se a pessoa te machucou e você está triste, não foi nenhum incômodo, não aconteceu. Não, seja sincera. Não, eu fiquei magoada, mas eu te perdoo. Vamos ser sincera, não vamos deixar o fingimento tomar conta, virar uma amargura, fingir que está sendo alegre, ainda que passou por esses momentos. Né? Vamos quebrar esses muros, vamos quebrar os muros que bloqueiam, né? E os votos secretos. Acho que os dois empatam, voto secreto e fingimento. Os votos secretos que foi o primeiro, o número 1 que nós lemos. Ninguém vai me machucar novamente. Aí você cria um muro tão grande que se isola, não se abre para outro relacionamento, porque um não deu certo, te machucou, te feriu. Aí acha que todo homem é igual. Aí tem medo de entrar no novo relacionamento. Por quê? Porque você fez um voto secreto. Quais votos secretos? Ninguém vai controlar a minha vida. Nem igual falamos lá, ela citou o exemplo dos filhos dela. Eu
evito comprar coisas doces para os meus filhos, mas eu não corto tudo. Eu faço bolo, faço doce, compro chocolate, mas coisas que não é saudáveis mesmo, eu explico, eles não compram. Mas eu não corto o açúcar dos meus filhos assim. Ela deu esse exemplo. Aí vem o quê? O voto secreto. Quando eu sair dessa casa, eu vou comprar tudo o que eu quiser. Aí, às vezes, né, a pessoa compra demais, por quê? Porque foi regrado na infância, ou come demais depois, porque foi regrado na comida e fez o voto secreto. A gente tem que analisar, é cada uma, analisar a si mesma. Teve um comentário aqui, deixa eu ver. Eu me sentia apodrecida por dentro quando me via tendo que fingir. É horrível isso mesmo, Moara. Fingir para o meu pai, para os meus amigos, para o marido. Isso adoece. Ter que fingir adoece. E vale a pena? Não vale a pena, gente. Não vale a pena a gente ter que fingir para as pessoas. Vamos saber o momento certo de conversar. Né? Vamos saber o momento certo de falar, não, você fez isso, me magoou, talvez para você não foi uma grande coisa, mas para mim sim. Por quê? Cada um vê a vida de um jeito, é diferente. Ninguém é igual a ninguém. Então, vamos quebrar esses muros que têm nos impedido. Vamos quebrar esses muros, em nome de Jesus. Identifique. Traz a consciência. Identificar. A Moara identificou algo que acontecia lá atrás, na infância dela. Então, o quê? Ela agora tem que trabalhar nessa área que ela identificou. É o que nós devemos fazer. Alguém deseja falar algo? Esse fingir que não está esse fingir que não está vendo é tipo a gente está aceitando, né? Aquilo que a gente sabe que não é para aceitar. Eu já aconteceu isso muito comigo. Às vezes eu estava triste, magoada com aquilo, mas aceitava para abafar o caso. A Mas gente tem. O agora eu estou importante é entendendo. isso mesmo, não ficar com esse fingimento. Mas o quê? Saber falar também, né? Na hora certa, explicar. Não, aqui me machucou, eu fiquei triste com isso. Gente, só que aí a gente tem que tomar cuidado, porque talvez você não vai ser fingida mais, você vai falar, só que o jeito que a outra pessoa vai ouvir, às vezes vai te rejeitar. Aí a gente tem que tomar esse cuidado. Senão o quê? Nossa, eu falei, eu não fui fingida, mas fulano me rejeitou pior ainda. Por quê? Porque o jeito dele pensar, dela pensar, é diferente da gente. A gente não precisa fingir, mas tem que estar sempre atenta, porque se a gente for rejeitada novamente por aquela pessoa, nós sabemos que por Deus nós não somos rejeitadas em nenhum momento. E o mais importante, nós não podemos nos rejeitar. Moara, pode falar. A palavra de Deus diz que, e é verdade, a palavra de Deus é verdadeira, que o ouvido prova as palavras como o paladar prova o sabor dos alimentos. É importante a gente saber falar mesmo, porque Deus saber falar, mesmo já no início da conversa, já realmente criar um bloqueio com relação ao outro não dá conta de ouvir a gente mais. Então, é difícil saber dominar isso aí. Mas hoje eu consegui, né? Hoje, o outro assunto, hoje eu consigo falar sobre a questão do fingir para os outros, fingir para mim, me sentir apodrecida por dentro, me sentia apodrecida por dentro, quando eu me via tendo de me cortar, me diminuir para caber na vida do outro. Não estou falando com arrogância, não estou falando com rancor, estou falando com libertação mesmo. E hoje eu consigo falar sobre isso porque eu não sou mais escrava disso. Eu acho que a maturidade, meus 40 anos já está aí, agora em novembro, graças a Deus, e a gente até vê muitos temas sobre isso na rede social. Chega uma certa idade na vida da gente, que a gente já não está mais preso em muitas coisas. É uma fase da vida da gente que a gente, graças a Deus, vindo na maturidade, a gente está liberto, graças a Deus, por muitas coisas. Então, assim, eu sei que adolescente, jovem, sofre muito com isso aí, mas eu agradeço a Deus porque veio os anos e trouxe consciência de muitas coisas e eu me vi desprendida de muitas coisas. Tem coisas que eu tenho hoje que se fosse na minha juventude, na minha adolescência, eu não sairia nem na rua. Eu não usaria um cabelo desse que eu era muito
complexada, eu tinha muita vergonha da minha aparência. Estava falando que agora com o Yuri, hoje chegou um ponto, tratamento de dente é muito caro. Quando eu perdi um dente, foi difícil. Quando eu perdi outro dente, as minhas fotos, eu estou sempre assim, para poder tentar disfarçar, mas eu até falei com Deus, na frente do espelho, que eu tinha perdido mais um dente, e que eu já ia mandar no grupo de louvor, que eu não ia mais participar do louvor, que eu não queria mais, que eu não ia mais cantar, era muita humilhação para mim. Só que aí eu lembrei também daquela palavra que diz, até seu olho, a mão, já você pecar, corta, lança fora, melhor entrar no céu com um membro a menos, que esse inferno o corpo inteiro. Vem uma comparação assim na minha cabeça, meu Senhor, não vai ser um dente, eu sei que é muito caro, eu sei que está fora do meu orçamento, eu sei que não tem condição de resolver isso agora, o SUS também não oferece isso, eu não tenho o que fazer sobre isso agora, eu tenho falado muito com o Yuri, que eu estou trabalhando com o que eu tenho. Então, assim, a gente sofre discriminação, às vezes eu vejo pessoas, adultos principalmente, às vezes não sabe conversar comigo, às vezes não percebe, está olhando para mim, depois olha para minha boca, depois lambe assim, e eu fico assim, meu Deus, isso aí não é um problema meu. Então, se eu trabalho com o que eu tenho, hoje, tudo que eu consigo falar sobre o assunto aqui, realmente, eu estou embolando aqui para falar, mas eu estou liberta de tudo aqui. Então, eu trabalho com o que eu tenho, eu agradeço a Deus por cada oportunidade, e não me discrimino mais, não me massacro mais, e amém. O que eu puder resolver, eu vou resolver, o que eu não puder, eu vou viver aquilo ali. É isso mesmo, a gente tem que trabalhar com o que nós temos, né? Você falou algo certo. Nós devemos começar e fazer, trabalhar com o que nós temos, e com o tempo vamos aprimorando, vamos melhorando, com o tempo Deus vai abrir as portas, né? E você não parou, não pare mesmo de cantar, de adorar o Senhor, na hora certa Deus vai abrir a porta, em nome de Jesus, as portas, e você vai realizar, vai, né, cuidar dos dentes, sim, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Mas tem coisas que vêm para tentar nos parar mesmo. Ah, quando eu estiver pronta, eu vou começar. Quando eu estiver pronta, eu vou fazer isso. Senão a gente nunca faz nada, né? Não vamos esperar estarmos prontas, vamos sim fazer. E graças a Deus hoje você fala, porque não dói mais, porque já está, né, transformada, curada, chegou na maturidade. A maturidade é muito bom quando a gente chega nessa maturidade, e não é por causa da idade, não, porque tem pessoas que têm 50, 60, 70 anos, ainda não estão nessa maturidade. Mas nós devemos todos os dias buscar a maturidade, e nós vamos amadurecer cada dia mais conhecendo a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos ensina como viver em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida, a palavra do Senhor nos ensina como vivermos. E aqui, com esse livro, estamos aprendendo a lidar com a rejeição. Vamos lidar com essa autodefesa, com ira, com palavras, com fingimento? Como que eu vou lidar com isso? Opa, ainda que eu fui rejeitada lá atrás, mas eu tenho um pai que me ama, que não me rejeitou, que nunca vai me rejeitar. Por quê? Porque eu confessei Jesus como meu Salvador. Hoje eu sou filha. Vocês têm noção disso? Hoje nós somos filhas, hoje nós temos livre acesso, nós não precisamos ir lá no templo, o sacerdote interceder por nós. Não, o véu foi rasgado, nós podemos entrar no Santo do Santo, podemos falar com o nosso Pai, e hoje Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós, e o Espírito Santo habita em nós. Então não vamos temer, não vamos, né, temer as rejeições da vida, vamos seguir em frente. Mais alguém deseja falar? Que Jesus abençoe grandemente